gosto muito de falar assim, o gráfico perfeito para mim é o gráfico que fala do passado, do presente e do futuro. Mas para falar do futuro precisa ter inteligência, precisa ter algo por trás ali. É muito interessante você pensar num parzinho, engenheiro de dados, cientista de dados. Mas entendam, este parzinho não funciona sem um terceiro e principal pilar, a área de negócio. Bem-vindos! Esse é o Darth Data, o seu programa sobre inteligência de dados. Eu sou o Sérgio Gaiotto. E eu sou o João Critz. E hoje vamos falar sobre carreiras em inteligência de dados. Falar de carreiras significa se arriscar a dizer o que tem hoje, não necessariamente no futuro próximo. Falar de carreiras é trazer para vocês um pouquinho do que nós vivemos até aqui. Então a nossa ambição hoje é trazer aquilo que já se realiza no dia a dia de negócios. Que as empresas já ocupam espaço onde já tem profissionais trabalhando com isso. Então eu quero começar pela primeira carreira, que é falar sobre o analista de dados. O que o analista de dados faz? Ele reúne, processa e executa análises de dados. Ele cria relatórios visuais. Ele preenche planilhas. Ele apresenta insights para ajudar as empresas a tomar decisões. Ele também precisa ajudar a limpar, validar os dados para garantir a precisão, a completude e a uniformidade dos dados. Analista de dados pode ser qualquer pessoa que esteja trabalhando em uma companhia. Não necessariamente alguém de Data Analytics, de inteligência de dados. Qualquer profissional que tenha acesso à informação e precisa extrair algum conhecimento já é um potencial analista de dados. Então, o convite para essa primeira carreira é: todos somos potenciais analistas de dados. Essa afirmação aí que qualquer pessoa pode ser um analista de dados, é um potencial analista de dados, né? Isso é muito verdadeiro. E é por isso que é importante a gente ter um conhecimento um pouco amplo, né? De tudo que uma pessoa envolvida com dados faz, né? Que você falou do analista de dados, né? Então, na minha visão, tudo começa na arquitetura, né? A arquitetura de dados, né, é uma disciplina dentro desse mundo. O arquiteto de dados é a pessoa que vai projetar ali, né, como que o dado vai caminhar, né, dentro da empresa, através dos sistemas, onde que ele vai ser reunido, como ele vai ser organizado, como ele vai ser modelado, né? A gente falou, né, de modelo de dados, né? Como que esse dado vai ser modelado para o analista usar depois, né? Olha só que legal, né? Então, a gente tem essa disciplina que trabalha, no meu ponto de vista, na primeira fase de qualquer projeto de dados, né? Então, junto à necessidade de negócio, a gente projeta como que vai ser o universo de informações dentro da empresa, né? E o arquiteto é o cara que faz esse desenho aí e ele ajuda muito, né? Olha só que interessante, né? A arquitetura de dados, ela tem influência em duas partes, né? Tanto na concepção de uma plataforma de dados, quanto na experiência com dados, né? Lá do usuário final, do analista, da pessoa de negócios, né? Por quê? Porque a modelagem de dados, ela é uma prática muito importante para que a pessoa navegue dentro da informação, né? Então, a parte de navegação da informação, ela está muito em linha com o modelo de dados que é oferecido dentro da organização que a gente trabalha, que você trabalha e tal. Então, o arquiteto ele tem muita influência na experiência final também, né? De quem vai usar ali, seja o produto que for, se for um dashboard ou alguns dados mais brutos, né? Então, a arquitetura de dados é uma disciplina muito importante aí. O que você acha? Se o arquiteto de dados é o cara que desenha o data pipeline, ajuda a definir a modelagem de dados, consegue entregar uma visão fim a fim da informação em si, também viabilizando conceitos de catálogo de dados, também viabilizando as técnicas de linhagem, quem que é o cara que executa aquilo que foi desenhado? O engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele constrói e mantém todos os sistemas e bancos de dados que permitem o processamento, hoje muito conhecido, do Big Data. Não entendam Big Data como uma solução tecnológica, entendam como um conceito onde você traz uma tecnologia
e coloca isso num cluster baseado em Massive Process Parallel, MPP. Ele desenvolve, ele constrói, ele testa a arquitetura de dados que foi definida, como os bancos de dados, sistemas de processamento de grandes volumes, e até mesmo, muito bem definido pelo arquiteto de dados, qual que é a latência de entrega, tempo real, batch, ou até mesmo frequências diferentes de entrega, que vão estar muito ligados à necessidade de negócio. Então a carreira, por mais técnica que ela seja, ela está sempre atenta àquilo que o negócio precisa. Por exemplo, time de vendas. Você precisa de informação de hora em hora? O arquiteto de dados tem que ter isso em mente para que o engenheiro de dados fisicalize, como a gente costuma falar. Você precisa ter uma informação near real time por conta de sensores que estão monitorando o seu coração, que estão monitorando a temperatura de um equipamento, que estão monitorando, por exemplo, a velocidade de um veículo. Também isso tem que estar no escopo do arquiteto de dados para que o engenheiro de dados possa viabilizar, observando a tecnologia. Então, se o arquiteto de dados ele pensa no desenho, ele indica as ferramentas, o engenheiro de dados viabiliza, ele constrói. Se o engenheiro de dados é o cara que fisicaliza, né, o profissional que efetivamente põe a mão na massa e desenvolve em Python, em Scala, em Mojo agora, que é a nova linguagem do momento, muito mais ligada para a ciência de dados. E aí você tem um engenheiro de machine learning. Cris, como é que a gente usa esses dados no dia a dia? Quais são as carreiras que vão pegar esses dados agora existentes em qualquer camada? Uma camada semântica, uma camada de abstração, como uma refined zone, uma clustered zone. Como é que a gente evolui com essa informação? Como é que a gente evolui com o uso dessa informação? Legal. Você falou um ponto importante aí, começando pelo analista de dados, né? Interessante, né, pessoal, ter essa visão. Porque dependendo da organização que você estiver trabalhando, a função das pessoas será diferente, né? Então, assim, tem lugares que o analista de dados, ele faz tudo. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro e ele é também o que eu vou falar aqui, a pessoa que a gente chama de data vis, né? A pessoa que vai lá projetar dashboards em ferramentas de visualização de dados. Então, esse escopo ele é diferente em cada empresa. Tem empresa que as disciplinas trabalham separadamente, né? Tem grupos de arquitetos, grupos de engenheiros, grupos de analistas de dados, né? E desenvolvedores de ferramenta de visualização. Então, assim, o uso dos dados quando já estão prontos, acho que tem algumas disciplinas que podem usar. A primeira é uma que eu sou especialista, que eu gosto muito, que é a visualização. Então, como eu falei, tem lugares que a equipe de visualização ela é especialista, né? Então, é aquela turma ali de pessoas que vai exclusivamente pegar dados que já estão prontos, modelados, e usar para fazer os dashboards, né? Que o pessoal de negócio usa, né? Então, essa é uma disciplina que usa ali já os dados prontos, uma delas, né? A outra que eu vejo assim como um grande usuário, né, do trabalho de arquitetura e engenharia de dados são os cientistas, né? Os cientistas de dados, eles usam, na verdade, todo tipo de produto, né? Desde o dado mais bruto até o que já está disponível de forma mais refinada, né? E eu costumo dizer que são os grandes aliados de visualização de dados, porque são as pessoas que têm condição de trazer muito mais inteligência para a informação que está sendo mostrada, né? Trazendo, né, informações, métricas, né, que a gente pode incluir dentro de um gráfico e tal, que falam do futuro, por exemplo, né? Então, assim, eu gosto muito de falar assim, o gráfico perfeito para mim é o gráfico que fala do passado, do presente e do futuro. Mas para falar do futuro precisa ter inteligência, precisa ter algo por trás ali trabalhado para que a gente tenha uma boa projeção, forecast, né? Métricas que falam ali de previsibilidade, propensão, né? Então essa turma de ciência de dados é a galera que traz muito mais inteligência para a informação. Por quê? Porque eles fazem análises muito escaladas do que as pessoas podem fazer. Tipo, é muito mais do que um grupo de 10 pessoas faz. Eles conseguem programar lá as maquininhas de lá, o aprendizado de máquina, né, que fala, né? Eles conseguem programar máquinas para fazer milhões de análises ao mesmo tempo ali
E isso amplifica a capacidade de uma empresa tomar decisões, né? Então pode criar métricas que as pessoas não são capazes de fazer no espaço de tempo que eles conseguem, né? Então essa é uma disciplina muito importante, é muito casada assim com visualização de dados. Então eu acho que é isso, assim, né? E sabe o que é engraçado, Gaioto? Quando a gente fala de visualização de dados, as pessoas ficam muito presas ali só naquela ferramenta, né? Ali de visualizar. Mas é muito importante que a pessoa tenha conhecimento de modelagem, que a pessoa tenha um pouco de conhecimento de engenharia, né? Eu falo muito, assim, sobre a linguagem SQL, por exemplo, né? Que é uma coisa muito importante, uma pessoa que trabalha como um data viz, né, a pessoa que faz visualização de dados, saber esse tipo de a linguagem SQL, porque vai ajudar muito no dia a dia, né, a contestar, a falar da viabilidade de se executar algo, né, investigar, né, o próprio produto que está construindo, né. Então essa é uma coisa bem importante, assim, né? É legal que você começou como analista de dados, porque para mim o analista de dados é a pessoa que é o full stack, né? O generalista, né? Dentro desse mundo, assim, né? Então essa pessoa ela vai ter capacidade de navegar um pouco em todas as disciplinas, né? Não quer dizer que quem é especialista não tem que ter esse conhecimento. Então acho que é muito legal passar aí para o pessoal que está começando a estudar, começando a se interessar pela área de dados, para que tenha esse interesse de estudar um pouco dessas disciplinas de arquitetura e engenharia que faz total sentido, né, meu? Só queria dar uma volta de novo ali no cientista de dados e falar um pouquinho mais dessa carreira. O cientista de dados, eu costumo dizer que é um profissional que sabe mais estatística que um programador e mais programação que um estatístico. É um profissional que aplica as suas habilidades em programação, estatística, matemática, mas com uma finalidade clara, para coletar, analisar e interpretar grandes ou pequenos volumes de dados. Um primeiro viés que a gente tem que deixar de lado, não necessariamente um cientista de dados trabalha com volumetrias absurdas. Você não precisa pensar sempre em Big Data, você pode pensar em Small Data também. Essa galera usa dados para formular soluções para problemas de negócio, buscando, entregando previsões baseadas em padrões que se encontram nos dados. Aquilo que você trouxe, Cris, de estar realmente olhando projeções, previsões, tudo muito baseado nas informações históricas, no entendimento do dado em si, em técnicas de feature engineer, usando conceitos de feature store. E tudo isso é conduzido, tudo isso é direcionado por uma hipótese. A gente volta para aquela conversa de negócio. Nada existe por si só. Nada, nenhum tipo de tema deve ser tratado simplesmente por uma ideia. As ideias vêm em cima de uma hipótese. As necessidades de análise e aplicação dos hard skills de cada carreira estão todas ligadas a uma necessidade de negócio. A hipótese, ela pode passar por vários estágios. Geralmente se começa com uma hipótese com uma pergunta muito macro. Como faz para aumentar a receita? Não é uma hipótese profunda o suficiente. Precisa se pensar um pouco mais dela. Então você pega essa sentença. Como eu faço para aumentar a receita considerando o produto que a minha empresa oferece? E aí você pode ir mais longe. Como eu faço para aumentar a receita considerando o produto que minha empresa oferece na região de São Paulo para um grupo de pessoas ou um grupo de indivíduos em determinada idade, em determinado estado de vida ou momento de vida, pessoas que estão se casando, pessoas que estão em movimento profissional, pessoas que estão criando uma família, que estão fazendo aquisição de um imóvel. Imagine que essas hipóteses vão trazer algumas questões, algumas respostas como: será que o modelo mais aplicado aqui a se pensar é para poder oferecer um seguro de vida, um seguro de veículo, algum tipo de financiamento? Será que uma fibra que a gente deve instalar na casa dessa pessoa? Será que a gente pode estar oferecendo para ele algo relacionado à sua saúde por conta da sua faixa etária? Então, o cientista de dados tem uma tarefa super importante e acaba sendo um pouco mais abrangente. E aí eu queria fazer um rápido parênteses. As carreiras, de forma geral,
E a gente vai conversar isso num próximo episódio, que são as carreiras do futuro. Mas as carreiras, de modo geral, elas tendem a se especializar conforme a complexidade naquela carreira aumenta. Então, o cientista de dados hoje, ele não é um profissional ligado a criar modelos que já serão pensados para entrar no ambiente produtivo, de alta performance, de largo uso. Geralmente, o cientista de dados ele tem um foco muito mais direto, para, com base nos dados que ele consegue coletar, e ele sim conhece o SQL que o Pitts comentou, ele sim entende como aplicar no dia a dia as técnicas que a informática traz, acesso a banco de dados, manipulação das informações, mas de forma geral. Muitas vezes é muito interessante você pensar num parzinho, engenheiro de dados, cientista de dados. Mas entendam, este parzinho não funciona sem um terceiro e principal pilar, a área de negócio, que pode ser formado por um ou muitos profissionais, cada um com a sua especialidade. Então, as carreiras que a gente vem citando, até agora falamos de análise de dados, arquiteto de dados, engenheiro de dados e agora falamos de cientista de dados. De todos estes, o cientista de dados é o que tem mais a cabeça orientada ao business e orientada à estatística aplicada ao negócio. Não podemos deixar de falar também que existe mais uma especialidade nascendo, que é o estatístico de dados. Este profissional, que ele começa a ser um spin-off do cientista de dados, ele aplica conhecimentos estatísticos também na coleta, análise e interpretação de dados para resolver problemas, só que ele entra com mais profundidade, trazendo técnicas de machine learning muito mais apropriadas, técnicas de deep learning, e hoje, com esses modelos generativos nascendo, essas carreiras tendem a ter novos spin-offs, ou seja, se especializar um pouco mais. Então, vale a pena considerar, neste momento, que o cientista de dados, ele sim é um profissional que entende muito bem estatística, entende o suficiente de programação e precisa ter um pé em negócio. Não ser mega especialista, mas trabalhar a par e passo com esses times em si. Ô Cris, quando a gente comenta sobre essas posições, essas carreiras, né, esses hard skills, o que me vem em mente quando se fala de DataVis? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando eu olho o DataVis, que não é a minha especialidade, né, a minha especialidade acaba sendo engenharia de dados, ciência de dados, engenharia e machine learning, já chegaremos lá, galera. Que carreiras você tem ali no DataVis? Porque hoje eu ouço bastante, você começou a pincelar um pouco, mas tem aquela galera que constrói, tem aquela galera que pensa antes de construir também. Como é que você dividiria isso, olhando as carreiras desse mundo de DataVis, que não é só criar um dash e criar um monte de gráfico bonitinho lá? Não é mesmo. Isso é muito importante, não é isso, gente. Cuidado, né, com esse negócio. Eu enxergo da seguinte forma, assim, Gaioto. Eu entendo que está nascendo também uma função nova dentro de visualização de dados, que é a figura do designer lá dentro, né? A disciplina de design tem entrado dentro de TI, Analytics, muito mais forte agora, porque de forma cultural a gente só aplicava essa disciplina no nosso produto final, lá para o cliente lá na rua, mas não para as plataformas dentro de casa, né? Então, essa prática ela tem aumentado e eu fico muito feliz, né, de ver assim várias empresas adotando, né? Então, assim, como você falou, né, hoje a gente pode ter pessoas especialistas na própria ferramenta, que é o desenvolvedor que vai pegar um documento funcional, por exemplo, e vai desenvolver aquele produto, e a pessoa que vai trabalhar na concepção do produto, né? Como a gente vem falando muito sobre dados como produto, é impossível não falar da disciplina de design, porque quando a gente projeta um produto, a gente está, com a própria palavra projetar um produto já está design lá dentro, né? Que quer dizer realmente isso, projetar coisas, não é desenho, não é tela, projetar soluções. Então, a disciplina de design, principalmente information design, né? Data design, tem vários nomes por aí, legais assim e tal, mas information design é uma disciplina que ela mais se aproxima a business intelligence, né? Então, não é o design de dados como arte, como editorial, mas para finalidade de inteligência de negócios.
né? É bem diferente de você ver um infográfico de uma revista tipo super interessante e de um dashboard para se tomar decisões, né? São dois tipos de design de informação diferentes, né? Então essa disciplina ela vem conquistando espaço dentro da área de analytics, né? E é muito importante para que a gente faça coisas que tenham sentido, que tenham um valor no fim do dia, que as pessoas realmente usam, né? É muito comum a gente perder projetos, o projeto ficar obsoleto, ou produtos ficarem obsoletos por falta de aderência ao usuário final, né? Então a disciplina de design, information design, entra nisso tudo para, primeiro, definir uma linguagem de como que se comunica através de dados dentro de uma empresa, né? Então, quando a pessoa vê um objeto que é um KPI, que a gente já falou, né? Um KPI, ela já sabe que aquilo ali é um indicador importante, que ela tem que monitorar. Então, tendo padrão nesse tipo de coisa, de como visualizar, as pessoas aprendem mais fácil, né? E, por outro lado, trazendo a parte de design em sua essência, que é pesquisa, research, entender as pessoas, fazer discovery, né, como a gente fala, aí entender o contexto de uso de informação, voltar lá depois de um tempo para fazer se aquele produto, para saber, né, se aquele produto ainda faz sentido naquele contexto. As decisões mudam muito rápido, né, que as pessoas precisam tomar. O negócio muda rápido, né, dependendo de... Tem empresas que a velocidade é maior ainda. Então, a dinâmica de se projetar produtos de forma escalável e rápida, ela tem que ter a disciplina de design ali. E a gente chama até de design operations, né, que são os processos para que essa fase seja rápida, né? Uma prototipação, uma documentação, uma coleta de requisitos, ela seja muito mais apropriada e aderente ao usuário final, né? Então, assim, a pessoa que vai usar, né? Então, assim, eu vejo que tem esse aumento, né, do emprego da disciplina de design dentro de analytics, e eu fico muito feliz por isso, porque eu sou designer, né? Então, é muito importante ver, né, essa prática aí crescendo no mercado, né? Mó legal. Deixa eu ver se eu aprendi direitinho. Vou tentar resumir em duas carreiras. Analista de Business Intelligence, analista de BI, que usa dados para figurar as tendências do negócio, criar relatórios, dashboards, outras métricas visuais. Pelo que eu entendi também, Cris, eles precisam compreender os objetivos do negócio, ser capaz de traduzir os dados em uma linguagem que não necessariamente você precisa ser um técnico. Você vai conseguir olhar para a informação e tirar uma conclusão, né? Se isso é verdade, vamos para a segunda carreira que eu também entendi aqui. Especialista em visualização de dados, que é um profissional que está muito atento à apresentação das informações, pensando no modelo visual, intuitivo, usando o que você já comentou num outro capítulo, que é o Design System, que usa ferramentas de visualização de dados, design gráfico, para efetivamente entregar os KPIs, os gráficos, mapas, para ajudar no dia a dia e tomar decisão. Posso dizer que são essas duas carreiras, ou você quer trazer mais uma? É isso mesmo, garoto, é isso mesmo, cara. Aí, cara. Show de bola! Então eu prometi que iria falar do engenheiro de Machine Learning, ou engenheiro de aprendizagem de máquina. Vou falar um pouquinho dele agora. Diferente do cientista de dados, ele está muito atento a ouvir o negócio, usar a tecnologia e a estatística aplicada ao negócio, gerando estudos, atendendo a hipóteses, trazendo conhecimento, insights no dia a dia. O engenheiro de Machine Learning, ele está muito mais atento à tecnologia, porque ele tem uma tarefa tão complicada quanto o engenheiro de dados, que é colocar esse modelo estatístico em um ambiente produtivo. É garantir que a gente consiga usar no dia a dia para realizar a coleta, a análise do dado. Ele precisa ter uma proficiência muito grande em Python, R, Java, Scala. Depende do ambiente, depende do tipo de tecnologia que está se empregando dentro da companhia. Ele também é responsável por coletar, analisar e processar um volume gigante de informações. E isso não é fácil, porque isso exige técnicas específicas ligadas a cada tipo de aplicação, a cada tipo de ambiente tecnológico, seja em nuvem, cloud platform, seja dentro da empresa, on-premises, ou até mesmo em sistemas que estejam distribuídos. Independente da necessidade,
o engenheiro de machine learning ele está muito atento à arquitetura de dados que foi criada, muito atento aos modelos estatísticos desenvolvidos pelos cientistas de dados, e para garantir que isso tenha e atenda à latência previamente definida pelo negócio. Imagina você que existem modelos estatísticos que avaliam em tempo real uma análise de crédito, que avalia em tempo real que tipo de filme talvez você se interesse, que avalia em tempo real que tipo de música talvez eu te engaje a ouvir. Uma vez que você abre um app e você começa a consumir o serviço de uma empresa, muitas vezes é recomendado um menu de acordo com o seu perfil. E em real time, óbvio que existem várias técnicas onde você pode efetivamente criar um cadastro de menus e processar ali em background. Mas muitas vezes, quando se fala de modelos estatísticos, e agora, com todo esse momento de generativo, criação de imagens, criação de texto em tempo real, são os engenheiros de machine learning que estão por trás para viabilizar aquilo que o cientista de dados criou. Como é que funciona isso basicamente? Após a modelagem do modelo estatístico que o cientista fez, ele valida a melhor forma de garantir que ele funcione corretamente naquele ambiente computacional. Ele valida e cria técnicas de observabilidade, olhando questões de decaimento de modelo, necessidade de retreino automático. Ou seja, de acordo com o modelo estatístico definido pelo cientista de dados, de acordo com as regras de negócio e a necessidade da companhia, é desenvolvido algo que roda autonomamente em produção, e um time que toca a operação, né, faz a sustentação, precisa estar acompanhando as evoluções. Muitas vezes, os resultados deste modelo estatístico são consumidos via API, que não necessariamente é o engenheiro de machine learning que faz isso. Você conta com profissionais que trabalham e que entendem especificamente de microserviço, construção de endpoints no dia a dia. Então, existe uma grande especialidade ligada a esse tema, onde cada carreira tem a sua contribuição. E elas não são autônomas entre si. Elas seguem uma relação orgânica, onde cada um, realizando o seu papel com a profundidade que precise, consegue entregar um produto. Mas é importante trazer um ponto também. Não necessariamente todas as empresas, dado o seu tamanho, o seu nível de investimento, elas conseguem ter funções ou carreiras tão específicas. Acontece, e não é anormal que isso aconteça, que um mesmo profissional exerça, às vezes, duas, o que estamos chamando aqui de carreiras, ao mesmo tempo. Isso é ruim? Isso pode, obviamente, ter uma perda de qualidade ou talvez uma perda de velocidade. Porém, a gente não pode ignorar a realidade financeira de cada companhia. Então, não se apeguem necessariamente em ser algo. Se apeguem em entender efetivamente aquilo que é o desafio do negócio e entender até onde você consegue contribuir, até onde a empresa consegue investir em um ou mais profissionais para que a gente consiga ter o resultado final, que é trazer geração de valor para a companhia. Esse é o grande objetivo de inteligência de dados, Data Analytics. Trazer e gerar valor para a companhia. Gerar valor para a sociedade também. Quando você paga impostos, você gera valor para a sociedade também. Ou seja, é um sistema integrado. Ah, Cris, tem mais uma coisa também, antes de fechar aqui essa pauta das carreiras que eu quis fazer, eu tenho que fazer uma menção honrosa ao administrador de banco de dados. Hoje, não se fala muito mais nessa função, porque inerente às carreiras, muitas delas estão trabalhando já com as soluções que são oferecidas no SQL ou até mesmo outros formatos de armazenamento, e a função de DBA, como ela existia, muito atenta a tuning, observação de performance, acabou efetivamente quebrando essa função em outras carreiras. Mas efetivamente o DBA ele é responsável pela instalação, configuração, atualização, administração, monitoramento, manutenção do banco de dados. Tudo isso era muito comum. Hoje, quando você olha que eu quero usar uma cloud platform lá, eu já tenho um native cloud ligado a um storage específico, então eu vou subir esse storage.
Pô, já não preciso mais me preocupar com instalação, configuração, atualização, porque é o modelo SaaS, né? Software como serviço já me permite, já traz sempre garantia de estar up-to-date com a última versão. Mas é importante considerar que existe também um negócio chamado legado das companhias. Então, o DBA tem sim uma função importante. As suas atividades elas foram segregadas em outras carreiras, porém, mas vale a pena fazer uma menção honrosa do administrador de dados. Tem mais alguma carreira que você tem que dizer pra gente aqui hoje, Cris? Então, Gaioto, eu acho que as funções básicas de uma área de dados a gente passou por todas aqui. Mas eu queria deixar um convite para você, Gaioto, para a gente falar aqui das funções de liderança, que são importantes, né? Porque assim, ó, como a gente falou de como as pessoas trabalham individualmente, a gente pode falar de formato de equipes, né? Porque isso influencia muito, né? Se a pessoa vai desempenhar uma disciplina ou duas ou três, sei lá, isso depende do formato da equipe e como que a liderança projetou esse time, né? Então, como que a liderança colocou a estratégia de dados dentro da empresa, né? Então, acho que faz sentido a gente continuar esse papo, falar de carreiras novas também, como a gente ouve falar aí de Data Product Manager, né? Tem uma carreira nova na gestão. Então, Cris, convite aceito. Então, eu estou enxergando aqui que a gente tem mais 2 episódios. Um de carreiras do futuro e um de liderança. Porque falar de soft skill é algo tão importante, mas tão importante quanto olhar para o seu próprio hard skill. Fechamos por hoje? Fechou. Então, Cris, muito obrigado pela sua paciência, pela sua benevolência, pela sua vontade, coragem e insistência de acordar cedo. E até a próxima. E deixa uma pergunta pra galera aí. E vocês aí, pessoal, qual é a profissão do futuro na área de dados aí que vocês acham? Então digita aí pra gente, coloca aqui nos comentários que a gente vai atrás dessa função aí que vocês trouxeram. Combinado, então. Obrigado, galera. Tchau.